O expressionismo foi um movimento artístico que envolveu várias áreas, né, e que principia a partir do século XIX, né, e que se espalha por toda a Europa e, no limite, se espalha por todo o mundo, né? Inclusive chega ao Brasil, né, da década de 70, com o Glauber Rocha, por exemplo, né? A ideia do Glauber de uma câmera na mão, né, e uma ideia na cabeça, né, é considerada eminentemente expressionista, né? O Glauber é um produtor cinematográfico eminentemente expressionista, né? Tal foi a disseminação do expressionismo, né? Não só geograficamente, mas por todas as artes, né? Quer dizer, além de se espalhar geograficamente, o expressionismo se espalhou pelas artes, por várias modalidades de arte, né? Desde a dança, né, a pintura, né, a arquitetura, a literatura, né? Todos os ramos da arte em geral terminaram sendo influenciados por esse movimento que era o expressionismo, né? E o expressionismo, né, é interessante porque eu não conheço, né, nenhuma vinculação específica, né, da perspectiva do Dilthey, né, o filósofo da vida, com o expressionismo. Mas o expressionismo aparentemente repercute de um modo muito fidedigno, né, e de um modo muito operativo, né, as perspectivas da filosofia da vida do Dilthey, né? Ou seja, a vivência, né, a experiência vivencial e a expressão, né? Já percebendo, né, na filosofia da vida, né, que a vivência é uma pressão, é a tensão de uma pressão, né? E que se expressa, e que é expressão, né? Então, o expressionismo vai refletir bem essas perspectivas do Dilthey, né? E da filosofia da vida. E reflete também da filosofia da vida as perspectivas do Nietzsche, né? Toda perspectiva de uma existência como uma arte expressiva, né, fundamentada na vontade de possibilidade, na força das possibilidades, né, tudo isso vai ser muito característico da perspectiva do expressionismo. E isso faz com que o expressionismo se situe numa perspectiva bem existencial, né, bem fenomenológico existencial, né? O Nietzsche e o Dilthey vão ter, com suas filosofias da vida, uma influência fundamental no desenvolvimento do existencialismo e no desenvolvimento da fenomenologia, né? E o expressionismo tem características bastante peculiares, né? O expressionismo surge num momento em que há um conflito tremendo, né, entre uma mentalidade que se desenvolvia na época, né, uma mentalidade de privilégio da realidade, né, de privilégio do princípio de realidade, do positivismo do real, né, que se chocava, né, com toda uma tensão e uma angústia crescente anteriormente à Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Quer dizer, toda aquela tensão, num certo sentido, era obrigada a ser reprimida por uma mentalidade, né, que privilegiava a realidade e não a vivência, né? De um modo tal que o impressionismo, né, tem características, né, que são bem diferentes e opostas à perspectiva do expressionismo, né? E o impressionismo tinha a preocupação, né, com buscar, né, se impressionar pela realidade, pelo objeto e traduzir na obra de arte a impressão que a objetividade do objeto teria causado no artista, né? O expressionismo vem de uma perspectiva completamente diferente, né? E ele se dá quase que como uma explosão, né, contra essa mentalidade de privilégio do real, de privilégio da realidade,
né? Tanto é que a gente pode dizer assim, possivelmente um primeiro princípio ético do expressionismo talvez fosse dane-se a realidade, né? O expressionismo não estava interessado na realidade, né? O expressionismo sabia, né, que a existência, né, tem uma dimensão que não é da ordem da realidade, né, e que nós diríamos depois, com a fenomenologia, já resgatando uma perspectiva que era do Aristóteles, né, que a existência é possibilidade, que a existência é força, é possibilidade que se atualiza, né? Então, essa dimensão da possibilidade, essa dimensão da vivência, né, se encontrava altamente reprimida pela perspectiva de valorização do real, do positivismo do real, né, do princípio de realidade. Muda, né, completamente a polaridade e trata de valorizar, né, a perspectiva da vivência, da possibilidade que é anterior à realidade, que é anterior à realização, né? E que fundamentalmente se constitui como a expressão da vivência, a vivência como expressão, o modo fenomenológico existencial de sermos de nós outros, né, que se dá como ação expressiva, né? Então, o expressionismo vai se centrar, né, nessa perspectiva de expressão das forças da vivência, expressão vivencial, né? Expressão que nós diríamos depois, né, da vivência de possibilidade que se desdobra como ação, né? Então, o expressionismo vai receber, inclusive, essa designação, né, porque, fundamentalmente, né, a estratégia artística, a estratégia existencial, né, do expressionismo é exatamente inverter o polo da realidade para a vivência de possibilidade. E, na vivência de possibilidade, privilegiar o caráter dessa vivência especificamente pressivo, né? Enquanto força, pressão, tensão, intencional, intencionalidade, né? Que se expressa, que é expressão, né? Então, o expressionista, seja qual fosse o ramo da arte dele, ele não estava interessado em retratar o real. Fundamentalmente, ele estava interessado em expressar uma vivência, né? E que, de modo algum, era uma vivência subjetiva, era uma vivência idealista, né? Fundamentalmente, essa vivência, como Heidegger depois veio esclarecer, era a vivência de ser no mundo, né? Quer dizer, o mundo não está excluído da vivência fenomenológica. O mundo não está excluído da vivência da ação, da expressão, do desdobramento de possibilidades que é a vivência fenomenológica, né? Então, desse conflito, né, entre o privilégio do princípio de realidade, o privilégio do positivismo do real, né, e a valorização da expressão da vivência, da expressão da possibilidade, né, surge o expressionismo que explode, né, como a explosão de uma mentalidade e o desenvolvimento de uma nova mentalidade, né, que curiosamente vai ser inteiramente, né, obscurecida pela guerra e mesmo destroçada pela guerra, né, e que vai proliferar e se desenvolver nos Estados Unidos, né, com os intelectuais que migram da guerra, que migram da Europa, da perseguição do nazismo para os Estados Unidos, né? Quer dizer, então há um movimento expressionista que se espalha pela Europa, né, desde o século XIX, né, e que adentra o século XX, né, que se espalha por todas as artes, né, e que sofre toda a barbárie do nazismo e da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, inclusive, né, e que migra para o resto do mundo e que se desenvolve predominantemente nos Estados Unidos, né. A estratégia expressionista, né, o estilo expressionista, o modo expressionista
de produção artística, né, basicamente se centrava na vivência fenomenológico-existencial da inspiração do artista, né? Quer fosse na dança, quer fosse na pintura, quer fosse no cinema, quer fosse na literatura, na arquitetura, né, na literatura, né, o artista expressionista busca se centrar, né, na sua vivência, na vivência de sua inspiração, né, concentrar essa inspiração, né, e num gesto performático, né, ele produzir a obra de arte como a ação expressiva dessa vivência fenomenológico-existencial, né? Quer dizer, o expressionista se centra na vivência fenomenológica que é ser no mundo, não é subjetiva, porque estamos fora da dicotomia sujeito e objeto, né? É ser no mundo. Então, o artista expressionista se centra na vivência fenomenológica, concentra essa vivência, né? Concentração que é um momento extremamente importante, né? Porque ele entende a vivência fenomenológica como a vivência de uma força, né? E que é como uma mola, né? Que contraída ela se concentra, e quando solta a mola ela seria o movimento expressivo, né? Da mesma forma que uma pantera, né? A pantera contrai todos os seus músculos, né? Até um nível ótimo de contração, né? Quando então ela bota, né? Ela dá o bote, né? Liberando toda essa tensão muscular que ela concentrou antes de dar o bote, né? Então esse momento de concentração do artista expressionista é extremamente importante, né? O momento da concentração, né? E o momento do gesto, o momento do ato criativo, da performance criativa, né? Na qual o artista produz a obra de arte, né? Esse era, em linhas gerais, né, o sentido, né, da estratégia, né, da metodologia de produção artística do expressionista e do expressionismo. Pois bem, à medida que a gente se adentra, né, no estudo da Gestalt, né, e começa a entender a figura do Fritz Perls, surgem coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, o Fritz Perls não tinha um conhecimento aprofundado de psicologia da Gestalt, né? Do mesmo modo que ele não tinha um conhecimento aprofundado de fenomenologia, né? De fenomenologia existencial, ou mesmo da filosofia da vida, né? Quer dizer, ele tinha, claro, um conhecimento básico, mas não era um conhecimento aprofundado que permitisse a ele utilizar esse conhecimento como fundamento teórico do desenvolvimento de seu método, né? Ele conhecia, né, muito, né, a psicologia organísmica do Kurt Goldstein, né, e utiliza a psicologia organísmica do Kurt Goldstein, né, mas a psicologia organísmica do Kurt Goldstein não daria, né, um substrato para ele desenvolver a originalidade da metodologia que ele desenvolveu, tão fidedignamente gestaltificativa, né, a ponto de não ser reconhecida pelos psicólogos da Gestalt, né, que na verdade se dissociaram, né, do que seria o fundamental de uma perspectiva gestaltificativa, né, e uma metodologia, né, que além de ser eminentemente gestaltificativa de ponta, avançada, quer dizer, eu acho que o Perls ainda está para ser desvendado, né, em termos da metodologia gestaltificativa dele, e do mesmo modo em termos de um fundamento fenomenológico existencial de sua abordagem. Né, quer dizer, o Perls desenvolveu em sua abordagem, praticava na gestalterapia, uma perspectiva gestaltificativa de ponta, né, e uma perspectiva fenomenológico-existencial de ponta. Isso sem ter uma base, né, muito desenvolvida de psicologia da Gestalt ou de teoria gestáltica e de fenomenologia existencial. Na verdade, ele vai fazer até uma crítica dos psicólogos da Gestalt.
né? Uma crítica ácida e bastante pertinente, né? Mas essa é a realidade. O Peirce desenvolve uma abordagem, a gestalterapia, que é fundamentada, né, numa perspectiva gestaltificativa avançada, né, e fundamentada numa perspectiva fenomenológico-existencial avançada, né? Então, como é que se esclarece esse mistério, né? Se o Peirce não entendia de teoria da Gestalt e nem entendia suficientemente e nem explicita muito pouco a fenomenologia e o existencialismo, a filosofia da vida, né? Esse mistério se esclarece de um modo muito simples, né? Se esclarece, em particular, pela adesão do Fritz Peirce ao expressionismo desde a sua juventude, né? Muito cedo na sua vida, o Fritz Peirce integrou grupos de teatro expressionista, né? O expressionismo era como que uma febre no meio intelectual e artístico, né? Do tempo dos cafés de Berlim, né? Em particular entre as duas guerras mundiais, né? E o Peirce, tanto antes quanto depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele participa do movimento expressionista, né? Ele aprende, né, uma perspectiva gestaltificativa, ele aprende uma perspectiva fenomenológico-existencial, hermenêutica, ativa, né, fenomenativa, fenomenológica, dialógica no teatro expressionista, né? O Peirce vai participar de um modo importante do movimento do teatro expressionista do Max Reinhardt, né? E vai desenvolver, né, ao longo de sua vida, né, todo um trato muito grande com a experimentalidade do teatro expressionista do Max Reinhardt. Né, o Max Reinhardt foi um dos grandes teatrólogos expressionistas na Alemanha, né? Ainda na Alemanha, ele produziu todo um teatro experimental extremamente importante, né? Inclusive com alterações na posição do palco, envolvendo o público com os atores, né? E que, no limite, visava chegar perto da perspectiva que o Nietzsche já ressaltara, que era a perspectiva de um espectador-ator, né? Quer dizer, o espectador é a posição do sujeito, né? O ator é a perspectiva da ação, né? Mas, em algum momento, o espectador pode ser ator, né? O espectador pode se constituir como um ator, né? E essa era a obsessão do Max Reinhardt, né? Com o seu teatro, né? Criar condições para um público não simplesmente de espectadores, mas um público de espectadores-atores, né? Ou seja, espectadores que vivessem, né, a participação na peça de um modo expressionista, de um modo vivencial, de um modo fenomenológico existencial, né? Então, com isso, o Max Reinhardt produz um teatro eminentemente expressionista e o Peirce participa visceralmente desse teatro expressionista do Max Reinhardt, né? De um modo tal que, quando ele começa a produzir, né, uma abordagem de psicologia e de psicoterapia, ele entende que essa abordagem passa pelo expressionismo, né? E, na verdade, ele constitui a gestalterapia como um modo de terapia que é expressionismo em terapia, né? A psicoterapia do Peirce, né, a psicologia do Peirce é eminentemente expressionista. E como o expressionismo tinha uma fundamentação importante, né, na perspectiva do existencialismo, da filosofia da vida, né, da Gestalt, né, de Dilthey, de Nietzsche, né, de Buber, né, essas perspectivas instruíram, né, o desenvolvimento de uma perspectiva de psicoterapia, né, que, ao ser expressionista, era igualmente fenomenológico, existencial e dialógica, né? Era fundamentalmente uma perspectiva que, por ser expressiva,
era uma perspectiva que privilegiava a expressividade da ação, né? Então, Fritz Perls vai desenvolver a sua abordagem fundamentalmente na valorização do modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? Que é vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade, né? E que é expressão, que é pressão e é expressão, né? A expressão, o desdobramento de possibilidades do modo de sermos da ação, ou seja, do fenomenológico existencial modo de sermos do acontecer, que é fenomenológico existencial e dialógico, que é compreensivo, implicativo e gestaltificativo, ou seja, é expressivo, é expressionista. Gestalterapia e toda abordagem gestáltica, ao contrário do que a psicologia da Gestalt enfatizou, né? Toda a gestalterapia é uma arte expressiva, na medida que a arte expressiva é exatamente a ontológica da existência, é a ontológica do ser humano.